todos os nossos telespectadores, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Pedimos para que vocês se inscrevam no nosso canal, assistam agora, nós temos o canal de cortes também, e seja membro, que nós estamos preparando conteúdos exclusivos especiais para vocês. E estamos hoje com uma professora muito especial, professora Roseli Coelho. Muito obrigada pela sua presença. José Márcio também é colega há muitos anos, né? A conhece há muito tempo. Colega e amigo. Colega e amigo. Rapidamente, ela já esteve aqui no nosso canal, então, inclusive, nós convidamos vocês a assistirem também a primeira entrevista, por isso hoje eu vou fazer só uma breve apresentação da professora Roseli. Ela é cientista política, formada pela PUC de São Paulo, fez o seu mestrado também na PUC com o professor Otaviano, seu orientador. Depois, o doutorado foi na filosofia da USP com a grande Marilena Chauí. Hoje é professora da FESP, né, a Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que foi a primeira a ser fundada em São Paulo. Fundada por Roberto Simons em 1933. Né? Isso. Escola histórica, então, não? Histórica. E nós temos hoje muitos... Onde o Darcy Ribeiro estudou, fez um mestrado, né? E onde o Florestan também. Fez o mestrado, né? Bela escola, né? Então, nós temos muitos assuntos hoje para tratar com a professora Roseli, mas acho que nós podemos começar pedindo para ela avaliar um pouco esses primeiros 2 anos do governo Lula e agora como é que você está enxergando essa segunda etapa, né? Vamos dizer assim, passou a primeira metade, agora começa a segunda metade, sendo que ela é quase roubada já pelo ano eleitoral, né? Porque hoje em dia é como se não... acaba uma eleição, mas ela não termina, né? Porque já estão todos pensando na próxima, né? E destacar que a professora Roseli é uma das grandes analistas do PT também, assim como André Singer e outros, né? Ela conhece a fundo, profundamente. Então, acho que nós podemos pedir para ela avaliar o governo Lula 3, mas também o papel do PT nesse momento, né? Isso. Então, eu agradeço muito, Regina, suas palavras, agradeço o convite, Zé Márcio, é ótimo estar aqui. Eu acho um momento dinâmico, maravilhoso, para a gente bater papo e, quem sabe, chegar a algumas conclusões, não sei também. A tarefa, analisar o Lula 3, é uma enorme tarefa. O PT, mais ainda, né? Eu acompanho sempre. Há tempos que eu não milito no PT propriamente. Já militei no começo do PT. Eu não milito mais de participar de reuniões, ir para a rua fazendo campanha. Não faço mais isso. Mas, enfim, acompanho. E o PT também está muito distante, né, da antiga base. Virou uma maquinona. Eu não preciso dizer isso. As pessoas sabem, uma máquina enorme, com burocracia, com hierarquia, como um grande partido político europeu, por exemplo, comparável ao PT, talvez só a social-democracia alemã. Sabe, uma máquina com poder, com vida interna, né? Dinâmica e com seus problemas também. A impressão que eu tenho acompanhando pela imprensa, conversando com amigos do PT também, é que o primeiro ano do governo Lula 3 foi bom, algumas coisas saíram muito bem, e o segundo ano eu acho que ele colheu alguns frutos do que ele tinha feito no primeiro. A grande conquista talvez tenha sido a aprovação de 150 bi, não foi, Zé Márcio? Que o Fernando Haddad conseguiu para dar aquele respiro inicial que estava insuportável. Então, 2024 acho que foi melhor, né? 2025 eu acho que vai ser mais problemático. O primeiro ano e também o ano passado, a parte econômica do PT estava angariando simpatias na esquerda de um modo geral, porque o ministro da Economia tratou de começar a cobrar impostos de setores de pessoas que não pagavam imposto, né? As offshores, as firmas de aposta. Eu não sei se vocês prestaram atenção, todos os grandes times do Brasil estão sendo financiados por casas de aposta. Exceto o Palmeiras.
Também. Também, mas Também. não... É não a Crefisa, como, né? Não, mas- não, mas não a- é mais a Leda, como ela chama? Não é mais, Pereira. não é mais ela. Hum. Ela não é mais a financiadora, é outra empresa. Sim, mas agora, né? Mas até agora era mais a Crefisa, não era as bets. O Palmeiras. Não, mas você tem razão. Mas a partir desse ano já é uma Bet que está financiando o tá. Palmeiras. Tá. Enfim, eles devem estar ganhando trilhões por aí. Até pouco tempo atrás não pagavam imposto. E dizem que o Brasil é o segundo mercado no mundo para esse tipo de atividade, né? Dessas bets. E o Fernando Haddad e a equipe dele se empenharam e começaram a cobrar imposto, que tem que começar. Agora... Desculpa interromper, mas qual a sua visão sobre esse modelo de jogo? Você acha que é melhor regulamentar? Não, mas deixa ela só vou terminar na anterior ali. Então, a impressão que eu tenho é que esse período angariou muitas simpatias da esquerda, dentro do PT também, para o governo Lula, para a administração Haddad. A partir de um momento qualquer, na metade do ano passado, ele teve que começar a cortar gastos. Ele prefere dizer um ajuste fiscal, né? E isso provocou resistências, antipatias no interior do PT e na esquerda também. E ele está nesse momento, ele vai ter que, daqui para frente, ele sabe disso, né? Atuar nessas duas frentes, né? Uma parte da esquerda do PT, que apoia, tem simpatia por ele, e uma parte que, francamente, está desagradada com essas novas iniciativas do Ministério da Fazenda. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que, de um modo geral, o governo Lula está indo bem e tem desafios enormes, enormes na sociedade, né? Esse eleitorado, essa cidadania evangélica, radical, mais atrasada, né? É um problemaço, né? É um problemaço que pega no nível dos costumes, etc. Isso vai ficar perpassando e rebaixando, eu acho, o prestígio do Lula durante essa segunda metade, talvez até o final, né? Até o final do governo. Se isso vai custar a reeleição, não sabemos, né? E Roseli, esse ataque que os opositores e um pouco também a imprensa faz, eu acho de uma forma exagerada, a figura da Janja. Se você pudesse avaliar? Então, a Janja é uma figura, um respiro, uma figura bonita, dinâmica, alegre, sempre atuando nas atividades que ela acredita. Eu acho ela ótima, em todos os sentidos, acho ela ótima. Agora, é interessante isso, ela provoca inveja, né? Provoca inveja em vários setores. Eu não sei se particularmente entre as mulheres, talvez, mas eu acho que entre os homens também, né? Sim. Alguém Uma certa misoginia também. Né? Que é inveja também, né? É. Alguém escreveu outro dia, ela devia estar cuidando de outra coisa, fazendo... Só faltou dizer, vai esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque, né? Promovendo timinho de futebol, dando camisa de futebol para time de crianças na periferia, não fazendo isso. Enfim, ela é uma socióloga de formação, ela fez Federal do Paraná, né? Sim. Enfim, ela encontrou um espaço... Eu acho que a turma vê ela também com um possível nome lá para frente, claro, né? Claro. Efeito Evita Peron, lá para... Entendeu? Até onde eu consigo enxergar, eu acho isso muito pouco provável. Mas ela, sem dúvida, é um nome para ser deputada federal a hora que ela quiser. Né? Está eleita. A hora que ela quiser. Mas aquele episódio que ela xinga o Elon Musk, ali ela passa um pouco ali ela da... Passou um pouco, não, exagerou. Ela passou bastante. Ela exagerou. Não precisava ter falado aquilo, né? Mesmo porque é tratar com uma pessoa tão abjeta, pois é, né? Em todos os sentidos, o Musk, que ele veio com aquela... Você viu o que ele retrucou? Vocês vão perder em 2016, né? 26. É o caso de alguém dizer para ele, pode ser que sim, pode ser que não, mas isso não será você quem vai decidir, seu idiota. Né? Enfim, viva a Janja. Queria só essa questão das bets, só para fechar esse tema. Algumas pessoas são contrárias à existência desse tipo de aposta no país, até porque
existem brasileiros e brasileiras que estão se encalacrando, né? É. E estavam comprometendo até a renda do Bolsa Família, Meu e foi Deus, proibido. Meu Mas mesmo Deus. assim, tá aumentando casos de procuras de pessoas que estão se viciando em jogo, né? Falidas. Isso é um problema seríssimo, né? Outro dia, passeando aqui no shopping paulista, o garoto do meu lado, trabalhando na loja de calçado, falou para o outro: rapaz, eu perdi R$ 1.500 agora no fim de semana. Meu Deus. Eu ouvi de beirada de ouvido, assim. É um absurdo, né? Olha, Regina, minha opinião como cidadã, não como analista, porque eu nunca parei para pensar nisso muito, eu não tenho filho, né? Minha opinião como cidadã, eu sou contra, Mas, enfim, as coisas estão tão... você tem tanta tecnologia, e principalmente, aí sim, usando um pouco o sociologuês, você tem uma massa periférica, pobre na periferia, que tem poucas chances de diversão, de entretenimento. Pouca. Os pancadões mostram isso, Sim. né? Você já viu o filme dos pancadões, né? É uma coisa brutal. Brutal. A molecada desce, todo mundo naquele espaço, inferniza todo mundo em volta. Quem quer dormir, esquece, né? Aquilo é uma coisa, é uma barbárie. Mas o que deve fazer? Proibir tudo? Eu não tenho solução para isso. E as tais apostas, porque é no TikTok também, né, Regina? No TikTok. E está tudo no celular, né? Dizem que recebem o Bolsa Família, por exemplo, no celular, pode fazer aposta no celular. Teria que cortar alguma coisa, né? Teria que cortar alguma coisa. Porque, enfim, a lei proíbe álcool para menores, não é? Pois é. Proíbe álcool para menores. Tem aí cigarro também, né? Tem implícito uma ideia que até 18 anos você não sabe fazer as escolhas certas. Você não pode nem guiar. Pois é. Talvez devesse ter uma regulamentação aí mais pesada. Por isso até que estão proibindo agora os celulares dentro das escolas, né? E diversos países já viram que está prejudicando o desenvolvimento das crianças, né? Claro. E assim na sala de aula da faculdade também, não é? O pessoal na faculdade, realmente, viu? Agora, Roseli, deixa eu aproveitar a tua experiência de profícua analista política. Em 2026, além do Lula, que é um nome favorito e deve ganhar essa eleição, começa a surgir alguns nomes, né, importantes. Como é que você vê? Que nomes que você elencaria? Na esquerda? Na esquerda e na direita. Na esquerda, o nome que está em cima da mesa, se não for o Lula, é o Haddad, é o Fernando Haddad. Sim. Por quê? Porque ele participou da eleição de 2018 em condições absolutamente adversas e foi muito bem. Ele saiu candidato em 28 dias antes. Né? Fez 3 semanas de campanha e teve 25 milhões de votos. Foi para o segundo turno. Foi uma coisa fantástica aquilo, né? E toda a figura dele, a firmeza intelectual, política dele, a relação dele com o Lula, muito próximo, ele seria o candidato do Lula. Agora, tudo indica, pelo que a gente tem acompanhado, que o Lula é candidato. A minha opinião como observador e como petista também, é que o Lula faz muito mal em ser candidato. Ah, é? Eu acho. Será um desgaste muito grande para ele, mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que ele tem, no mínimo, o empate. Hoje, aquela Paraná pesquisa deu ele e o Bolsonaro empatados, com 0, alguma coisa de diferença para o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro é inelegível, né? Não, mas enfim, para efeito especulativo. Sim. Né? Então, a aprovação que o Lula tem não pode ser jogada fora. Provavelmente, ele será o candidato porque ele quer e porque o PT inteiro vai vir em cima dele. Para ele ser. O PT vai querer eleger governadores, senadores, deputados estaduais, federais, etc. Tem que ser o Lula. Agora, se ele vai ser vitorioso, eu não sei, depende de vários setores. Agora, idealmente, eu acho que seria melhor o Fernando Haddad. Pela idade, para dar uma respirada,
uma energizada no partido, né? Agora, eu queria te ouvir, até ele teve aqui, a última entrevista foi não sei se você teve chance de ver a entrevista do Dória, não? Você Não. Teve. O ex-prefeito? Ex-governador também. Esqueci. Teve aqui no podcast, Sei. Você não viu? Não vi, eu vou ver. Veja lá. E eu, particularmente, achei muito estranho vou me retirar da política. Eu fazer a minha análise aqui. Mesmo ele estando aqui, depois você vai ver a entrevista. A minha análise é o seguinte, olha, enquanto o Lula estiver aí e o país estiver dividido, não vou ficar exposto a tomar chuva e tomar sol. Ele ainda é relativamente jovem, né? Ele tirou a minha impressão é que ele pode ser um nome, o Dória. Para a direita. Para 2026. Uma direita, não extrema direita. Porque alguém que era outsider, né? Se elege prefeito, ganha do Haddad, inclusive, no primeiro turno. Mas então, depois ganha para governador. E vou me retirar da política? É muito, eu acho... Então, você viu as entrevistas do Kassab esses dias, agora 15 dias atrás? De fusionar o... O Kassab disse o seguinte... Que foi secretário de governo do Dória. Ele disse claramente, nosso candidato a presidente para 2030 é o Tarcísio Freire. Não em 2026, porque não é bom enfrentar o Lula. O Kassab disse isso, né? Literalmente. Não é bom enfrentar o Lula. Para 2026. Então, não sei, talvez você possa aplicar esse raciocínio para o Dória também. Agora, não sei se afastar da política. Talvez seja uma atitude sensata, mas ele vai precisar de alguém que catapulte ele para cima, né? Ele sozinho, com duas cartas, ex-governador de São Paulo e ex-prefeito, ele sozinho não consegue. E uma coisa é ele em São Paulo, né? Outra coisa é o Brasil todo, né? Não, o que você está dizendo, ele precisa de um vice. Padrinho. Um vice interessante, né? E não sei quem seria. Agora, tem uma coisa, sem querer fazer apologia do Dória, não é isso, mas indo em cima de fatos. O desempenho dele na pandemia foi interessante. Foi bom. Foi interessante. Foi bom. Eu não gosto dele. Mas na pandemia... Foi bom. Ele foi bom. E ele abraçou tudo aquilo e tal. Aquilo foi bom. Quando ele venceu o Haddad, em 2016, o PT tinha sofrido o maior baque, que foi o impeachment da Dilma. O PT perdeu 70% das prefeituras no Brasil naquele ano. E perdeu em São Paulo. E nunca se recuperou, até hoje. Não se recuperou daquilo. Talvez não se recupere nunca, né? Porque as pessoas gostam de pôr na conta do Haddad 3 derrotas. A reeleição dele, depois para a presidência da República e agora para o governo de São Paulo. São 3 derrotas eleitorais. Seguidas. Seguidas. Seguidas, Bom, de qualquer maneira, tem que levar em consideração esses fatos. Sim. Aquela deblaque que foi 2016 para o PT inteiro, e o fato do Lula estar preso em 2018, né, quando ele perdeu. Ele foi bem agora, ele foi para o segundo turno com o Tarcísio. Foi. Eu acho que ele foi bem. É que ainda tem muitos brasileiros e brasileiras que pararam nas informações da Lava Jato, né? E não se atualizaram sobre a Vaza Jato. Né? E também, Regina e Roseli, tem uma coisa que a esquerda ainda não se equipou como a direita para esse mundo digital. É desproporcional o trânsito que tem o centro-direita no mundo digital. Eu não sou especialista nisso, mas as pessoas que entendem repetem isso que você está dizendo, que a esquerda está muito atrasada. Ontem eu li num dos jornais a seguinte informação: 50%, 47% das ações na internet são realizadas por robôs. Sim. Você vê que coisa, né? É uma loucura. E tem uma outra questão também. Na internet, os algoritmos, né, eles impulsionam mais os discursos de ódio.
que são a narrativa da extrema-direita, né? Ela opera na fake news, no ódio e tal. E esse não é tanto o perfil da esquerda, né? Eu acho que também... Esse é outro ponto que faz... A esquerda entrou depois, demorou para aprender a lidar com o ambiente. E até hoje não aprendeu direito. Outro dia, num grupo de amigos, nós comentamos rapidamente se existem tecnologias neutras, né? Alguns dizem, né? A tecnologia é neutra, a internet não é boa nem ruim, tanto faz. Mas não é bem assim, a gente sabe, né? A internet tem um aspecto forte nesse sentido, propenso a esse sentido, ao discurso de ódio, a falar mal, a fazer mentira. É porque você entra no aplicativo, entre aspas, de graça, né? Mas as plataformas, elas se utilizam do seu consumo, dos seus hábitos de consumo, para vender para anunciantes, né? Então, onde traz mais verba de publicidade ali, que eles sabem que engaja mais, né? É um escândalo, né? Você viu fulana que apareceu pelada, você viu fulano que... Sabe? Teve essa fake news do Pix, né? Que é de agora. Não, e tem um personagem novo, já participou da última eleição, que vai dar trabalho em 2026, que é o Pablo Marçal. Dá trabalho para nós da área progressista. Vai dar trabalho. Da sociedade, né? Vai dar trabalho. Talvez. Vamos ver, né? A não ser que o Xandão entre em cena, etc. Né? Eu não gosto muito de fazer prognóstico, porque, enfim, tudo pode acontecer. O perfil dele, sem dúvida, é um perfil que agrada uma parte do eleitorado brasileiro, né? Por razões lamentáveis, mas agrada. O empreendedor, etc. Aliás, eu gostaria de fazer a seguinte observação. O PT e os outros partidos e forças progressistas precisam começar a insistir num aspecto muito importante. O fato de você ter uma parte da população que acha que ser empreendedor é melhor do que ser CLT, carteira assinada, etc., enfim, é uma questão, está aí colocada, ótimo. Mas a verdade é que a população inteira, principalmente a população classe média até os mais pobres, precisam dos serviços públicos. O cara pode ser um empreendedor, mas ele continua precisando de ônibus, de saúde pública, de escola pública para os filhos dele, de calçada para a rua dele. Ele precisa do Estado. De água, de luz. De água, de tudo isso. Ele continua precisando, ele, a família dele, a vizinhança dele. Pelo amor de Deus, o PT e as outras forças progressistas têm que acordar. Inclusive o Boulos, que, aliás, eu acho que a campanha do Boulos ficou horrível, em todos os sentidos. E ele saiu com uma vantagem tão grande, né? No início. Que gastou uma nota, né? Gastou uma nota. Culminando naquele momento terrível... De ele ser sabatinado pelo Marçal. A live que ele fez com o Marçal, né? Mas lá na campanha dele, não tinha alguém de bom senso dizer, vamos insistir nisso. Você quer ser empreendedor? Maior força. Nós ajudamos no que for preciso, desburocratizando, etc. Mas, gente, pelo amor de Deus, todas as mulheres, mães de famílias, todo mundo, homens, velhos, jovens, continuam precisando disso, né? E ele foi vítima também, o Boulos, da coisa da... Parece que tem uma fixação na coisa da carteira do trabalho, coisa que o Lula foi cutucar o Dória, lembra? Lá na eleição de 2006. Esse coxinha, eu quero ver se ele mostra a carteira de trabalho. Eu não lembro. O que o Dória fez? Não, o Lula cutucou na eleição. Esse coxinha, eu quero ver se ele tem condições de mostrar. O Dória pegou e falou, tá aqui, Lula. Tá aqui minha carteira. Mas carteira, eu duvido. Não, mas ele começou a trabalhar com 15 anos. Né? E aí ele faturou em cima. Né? Lembra disso? Agora, o que eu acho mais curioso também, principalmente na área da saúde, né? Que é justamente isso. As pessoas de classe média alta e os mais ricos acham que porque tem um plano de saúde, eles não vão precisar do SUS, né? Esse fim de semana mesmo, a Porto Seguro ligou para 20 empresas de ambulância para levar o meu sobrinho de uma clínica para um hospital. Não tinha. Aí quem tem? SAMU. Aí vem uma ambulância maravilhosa, com um médico espetacular, uma enfermeira espetacular.
E o setor privado não tinha como te atender, né? Belo exemplo. Belo exemplo. É horrível. Há anos atrás eu acompanhei, não importa quem, mas eu acompanhei uma pessoa que estava em estado gravíssimo no Instituto do Coração, lá, né? E ao lado, inclusive no mesmo quarto, tinha uma pessoa rica, prefeito de um estado, enfim, não importa, fazendo cirurgia do coração, que é a tal cirurgia extracorpórea, né? Sim. Serra tudo, tira o coração. O plano de saúde não opera isso. Você Pois é. pode ter o melhor plano de saúde. Se a pessoa precisa de uma cirurgia deste porte, Sim. é só o SUS. A não ser que ela tenha, provavelmente, dinheiro de hoje, uns 500 mil reais para pagar uma cirurgia dessa. Eu brinco também, eu tenho um bordão que eu falo, não aprendeu nada com a pandemia, né? Porque naquele período é que também se mostrou a importância do sistema público de saúde por causa da vacinação. Você lembra quando caiu um avião com aquela menina bonita, loira, casada com o Hulk, Angélica. Caiu. Tava a família toda no avião, né? Caiu, felizmente não aconteceu Sim. nada. Seria horrível, né? Eles foram acudidos no SUS, né? Porque estavam lá, não sei onde, em Mato Grosso, numa fazenda e tal. É uma ilusão você achar que o plano de saúde te libera da... Roseli, deixa eu voltar para um tema. Eu ia te perguntar quais analistas, nem intérpretes do Brasil, vamos até diminuir o alcance, não que esses jovens não tenham. Tem alguns analistas que você respeita, né? Até alguns você pediu, olha, vocês têm que ler a matéria do Marcos Nobre na revista Piauí, mas tem alguns analistas, né? O nosso amigo André Singer, o Marcos Nobre, tem um outro menino que até a Regina está trazendo para cá, que é o João César de Castro Rocha, né? Eu queria que você falasse de alguns analistas mais jovens que nós. Eu vou ler o João Castro, não li ainda, mas eu já ouvi falar. Tá? João César de Castro Rocha tem feito análise interessante. Mas se você pudesse falar um pouco do Marcos Nobre, do nosso amigo André Singer, enfim, alguns analistas que você respeita e gosta. O André, eu acho que é o analista mais atilado que tem, de todos, né? De todos. O artigo dele, As Bases Sociais e Ideológicas do Lulismo, 2010... É um clássico, né? É um artigo fantástico, né? Marcou um golaço, um gol de placa. E todos os outros artigos que ele vem fazendo sobre o PT, a Dilma, o caráter do PT, ninguém nunca leu, mas ele tem um artigo chamado As Duas Almas do Partido dos Trabalhadores. A alma de Sion, quando o PT foi fundado, imagina, em Higienópolis, né? E depois a mudança que o PT foi fazendo para a direita, vamos dizer, institucionalizando-se, né? É primoroso. O André é sempre perfeito, perfeito. O Marcos Nobre tem colocado algumas coisas muito instigantes. Eu li o artigo dele cutucando o Lira, o ainda presidente da Câmara, né? Carcará, ele chamou de Carcará. Carcará. Eu acho que foi uma coisa pesada o título, né? Mas ele coloca isso, que o Lira, o grupo dele, como abutres, né? Querendo chupinhar tudo que pode, né? Do executivo, né? Através das emendas. O artigo dele é muito instigante. E agora, por último, ele escreveu um outro artigo, também, mesma coisa, né? Emendas, etc., tal. O pós-neoliberalismo, ele tem usado essa expressão seguidas vezes. Muito interessante. Muito interessante. Aliás, nós discutimos, né? Lembra? Pouco, né? O artigo merecia mais uma discussão maior. E ele usa uma questão interessante que ele diz, na verdade, a única política interessante pró-Brasil que houve foi a tal política de substituição de importações década de 60, né? Sim. 60, 70, Sim. né? Então, eu estou querendo pegar de jeito alguns economistas, amigos nossos, como o Bresser, por exemplo, a Leda Paulano, para desenvolver isso. Ele tem escrito sobre isso, que precisa de uma nova teoria da dependência. Ele tem escrito isso nos artigos. Eu não sei se é verdade, mas eu acho que é uma formulação muito instigante para a gente
seguir daqui para frente? Eu não sei. Eu pertenço lá na Sociologia e Política numa cátedra Celso Furtado. Cátedra Celso Furtado. Então, são os rapazes lá ótimos, um economista e um outro pessoalzinho que está tocando. E eu participo meio perifericamente, mas me pediram para escrever alguma coisa. Em fevereiro eu vou participar, e me pediram para falar, enfim, me deixaram para falar do que eu quiser. Eu falei, então eu proponho falar das novas dependências. Mas eu não posso falar muito sobre isso, porque eu vou começar a analisar agora, né, o que eu posso falar. Por tudo que eu tenho lido, os analistas mais atilados no Brasil e no mundo têm apontado para as novas dependências, né? Um país zero dependência não tem, né? Não tem ninguém, nem os Estados Unidos, nem ninguém. Sim. Né? Zero dependência. Mas as novas dependências agora, quais são as do Brasil? A tecnologia, nós precisamos disso, não sei. Temos dependência na área da defesa também. Somos um país suficientemente autodefendidos se sofrermos uma ameaça? Não sei também, né? Deixa eu aproveitar, Roseli, você falando da nova dependência, novas. Me suscita te perguntar o seguinte: você fazer uma avaliação ou uma reavaliação dos 2 mandatos do FHC, porque teve uma avaliação extremamente negativa, né? E alguns autores começam a tentar reavaliar de uma forma, não digo positiva, mas não tão negativa como foi feito. Como é que você vê, passado quanto tempo do segundo FHC já? 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos. Então, os 2 mandatos, né? Eu diria para você que o FHC virou o Jimmy Carter, sabe, da nossa política. Boa, muito bem lembrado. Não é? O Carter, algumas pessoas dizem que ele fez um mau governo. Eu não acho. Eu não acho. Ele enfrentou a inflação, enfrentou a crise do petróleo, enfrentou a crise dos reféns no Irã. Tem um documentário espetacular chamado isso, Hostages, reféns, né? E esse, só um parênteses, se me permite. E o documentário insinua que os reféns, toda a negociação para soltar os reféns, durou quase 2 anos. Aqueles reféns todos da embaixada americana, né? Sim. E eram muitos, uns 200, se eu me lembro bem. A negociação já estava no fim, os reféns iam ser soltados quando a eleição estava rolando nos Estados Unidos. E o documentário insinua que, na verdade, foi uma negociação do Partido Republicano com os terroristas que mantinham os reféns presos para não soltar... Para prejudicar a eleição. Até o Reagan assumir. Tanto que os reféns foram soltos 15 dias depois. É verdade. 14 dias depois. 14? Você tem esse número? Não, eu acho que é 14. Acho que é 14. Acho. Eu sei que foi pouco tempo depois. Então, fecha esse parênteses. Mas, de um modo geral, outro dia eu vi um analista dizendo que o Carter fez um mau governo. Eu não acho que foi um mau governo. Enfim. Mas transformou-se numa figura muito respeitada, né, e respeitável, depois do governo dele, a luta pelos direitos humanos, que, aliás, tinha começado no governo dele. É verdade. Né? Bom, o Fernando Henrique, para quem era militante do PT como eu detestava ele. Eu achava ele um chato, muito... A aguinha do cocô do cavalo do bandido. Eu não diria, mas usando uma gíria fora de hora, um coxinha, né? Um coxinha. Era o príncipe, né? Ele tinha esse apelido, o né? Príncipe, não sei o quê. E ele sempre teve dificuldade para se mostrar simpático com as massas, né? O que aconteceu ali foi uma conjunção de fatores, o Plano Real, né? Que foi, sem dúvida, uma espetacular. Coisa espetacular. Mas, visto retrospectivamente, ele conseguiu algumas coisas. Eu acho que esses dias eu ouvi podcasts dos não sei quantos anos do Real. 30 anos. 30 anos do Real, né? Então, eu ouvi, acho que foi
acho que foi o Gustavo Franco, um deles, né? Foi aquele jornalista da rede CBN que entrevistava. Ele entrevistou vários, então um deles disse o seguinte: o Plano Real tem dois grandes méritos, o SUS e O FHC tem dois méritos. O SUS e a política internacional, eu acho que ele falou. Não lembro o que era. Mas eu concordei com os dois. Concordei com os dois. É isso aí. O SUS realmente é uma coisa espetacular, né? E quando eu fiquei sabendo a primeira vez, eu já, enfim, já era professora, tal. Eu fiquei, nossa, mas será que será isso? Será que será? E olha, é uma diferença da água para o vinho, o que existia antes e o que passou a existir. Com 1000 problemas que nós sabemos que tem, né? Sim. Aliás, uma crítica ao governo Lula, 1, 2, 3, é que a área da saúde tem que ser muito mais vitaminada, sabe? E ainda continua insuficiente, né? Então, eu acho que esses dois grandes méritos dos governos FHC, e principalmente, Zé Márcio, e ficha limpa também, né? Patamar de civilidade. Civilidade. É verdade. Civilidade. Era um homem ilustrado? Era, não? Tá vivo. Eu lembro que uma vez ilustrado, né? Um homem ilustrado, um homem correto. Não é vingativo, né? É isso. A transição foi espetacular. Dele pro Lula foi um negócio de primeiro mundo. Espetacular. Outro dia eu vi o Bernardo Api elogiando a transição, né? Ele falando até emocionado, o Bernardo Api, que participou da transição. Então foi realmente... Foi impressionante. A história vai julgá-lo de uma forma diferente. Provavelmente uma das poucas que a gente teve no Brasil. É verdade. Do próprio presidente entregar a faixa para o sucessor. Você sabe que teve uma época, a imprensa internacional fez um balanço dos presidentes mais cultos do mundo. Era ele e um cara da Tchecoslováquia, que é um dramaturgo. Sim, Como que é? Ravel, né? Vlad Isso aí. Ele realmente era um ponto acima, né, da média. E ele mesmo antes de ser presidente, na altura nos anos 70, se você fizesse uma lista de 5 principais sociólogos no mundo, claro, pegando o vácuo do sucesso da teoria da dependência, você tinha que colocar o Fernando Henrique. É verdade que ele era presidente da Associação Internacional de Sociologia, etc. Mas ele é um dos intelectuais brasileiros com maior repercussão no mundo. É o único intelectual na área de ciências sociais com prestígio internacional até hoje. Até hoje. O único. É o único. Isso tem que ser reconhecido mesmo. Voltando ao PT, eles vão fazer eleição agora para a nova presidência do partido, bem né? Lembrado. Acho que é comecinho de julho, se eu não me engano, dia 7. Eu tenho curiosidade em saber como vai ser essa eleição. Regina, eu aposto uma Coca-Cola com você que não será eleição direta. Ah, é? Agora, a gente Você sabe que aqui trouxemos o Edinho aqui. Você chegou a ver? Ótimo. Chegou a ver a entrevista? Vi. Muito boa. Então, ele é um dos candidatos e agora hoje começou a ventilar na imprensa que o Zé Dirceu talvez seja outro. Né? A imprensa diz, áreas do PT apresentam o nome do Zé Dirceu e ficamos sabendo que eles têm pressionado o Zé Dirceu. E o Zé Dirceu teria declarado, acho que foi hoje mesmo, ontem, que ele não quer, ele vai fazer 80 anos agora, brevemente, que ele não tem interesse e tal e tal. Mas eu relativizo essa... Ele está inteirão, ele esteve aqui, né, Regina? Ele está inteirão. E ele voltou a falar agora, né? Ele ficou um tempo assim mais low profile. Ele é candidato a deputado federal. E eu tenho uma enorme curiosidade. Enviei mensagem para amigos perguntando, por qual estado? Por São Paulo ou pelo Distrito Federal? Acho que por São Paulo. Eu acho que é por São Paulo. Né? Ele já foi candidato a governador aqui. Ele tá morando em São Paulo? Enfim, não sei. Ele já foi candidato a governador aqui, né? Agora, mas uma coisa não impede outra. Ele pode ser candidato né? Agora, uma figura como... Não necessariamente precisa ser o José Dirceu, mas uma figura com a articulação que ele tem, não está fazendo falta para o governo Lula? Eu acho. Ninguém tem esse traquejo dele, né? De cobra criada. Ninguém tem. A experiência também de vida dele não tem igual, né? É o quadro na história do PT, tirando o Lula,
É a figura mais importante. Se não fosse o Petrolão, Ele teria sido presidente da República. ele era o sucessor do Lula. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E ele não pode ainda, eventualmente, numa eventual falta do Lula, fica difícil, né? ser candidato à presidência? Difícil. Fica difícil, é. Difícil pelos ocorridos. Muito argumento, né, para o adversário. Muito difícil. Eu não sei. E ele vai fazer 80 anos. Ele é mais velho que o Lula. Mas ele tá inteirão, hein? O Lula também bateu a cabeça, mas impressionante. Impressionante. Não, mas o ele Zé Disseu tá até fisicamente, até mais. O Lula está inteiro, eu concordo. Mas o Zé Disseu está mais inteiro que o Lula. Eu também tenho essa impressão. Mas, enfim, E a mãe dele viveu passou dos 90, lembra disso? A mãe dele? Opa, eu não lembro. Residindo em Passa Quatro, né? P4. Uma vez me contaram o seguinte, que numa reunião antiga do PT, então, acho que era o Rui Falcão, lá numa reunião, e começava a fazer uma observação, e lá em Goiás vai ser assim, eu não sei, chama o Zé Dirceu que ele sabe. Aí o Zé Dirceu vinha e fazia análise lá, local. Depois lá no Rio Grande do Sul, também não sei, chama o Zé Dirceu vinha, e foi assim para vários lugares. Ele tinha todo o mapa dos locais. A memória do Zé Dirceu, deixa eu contar um episódio, você vai fazer uma pergunta importante, mas eu não resisto para elogiar o Zé Dirceu. Ele voltou, ele se formou tardiamente, né, na PUC, Direito. E ele começou a fazer, e eu também, um curso Análise do Processo Revolucionário com Florestan. Sei. Eu fiz esse curso também. Você fez também? Fiz. E um curso com o Singer, Paul Singer, que chamava EPB, mas na verdade era Economia Brasileira. Claro. Bom, do grupo do Singer era eu, o Amaury Catropa, que dá aula na PUC até hoje, e o Zé Dirceu. Bom, nós tínhamos que fazer uma apresentação 15 dias para frente. Fizemos esse grupo. O Zé sumiu. Eu sou um CDF, não tenho 10% da inteligência dele, mas sou cu de ferro. E fui fazendo junto com o Catropa. Chegou o dia da apresentação, aparece o Zé Dirceu. Hoje é o dia da apresentação. Vocês fizeram o trabalho? Fizemos. Vocês puseram meu nome? Eu pus, né? É meu amigo, é o Zé Dirceu. E pus. Você tem uma cópia? Tem uns 45 minutos antes da aula, da apresentação. Ele some, acho que foi para a biblioteca ou para uma sala, sei lá. Regina, a apresentação dele só não foi melhor que a minha, que eu fiquei 15 dias ali na pé da Cajarana. Eu fiquei impressionado com a memória. Ele é muito impressionante. Bom. Ele é muito bom. Ele leu aquilo 45 minutos e fez uma exposição melhor que a do Não, ele é muito bom, sem dúvida. É uma esponja. E ele tem muito prestígio dentro do PT, né? Muito prestígio, muito. Pela história mesmo toda dele, né? Mas você ia fazer fiquei sabendo. Quis fazer esse elogio ao Zé Dirceu. Que há 20 anos acontece uma pizza aos domingos. Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Um grupo que os dois professores aqui participam e, além dos dois, tem figuras também muito interessantes. Há muito tempo realmente. O início da história, que, enfim, era o Paulo Arantes, o filho dele. Depois foi ampliando. A gente frequentou várias pizzarias no Bexiga. Enfim... Depois ficamos muitos anos no Oscar Freire, né? E depois muitos anos no Oscar Freire, numa pizzaria ótima, mas muitos anos, que depois, a gente ficava no andar de cima, né? Ficava muito aconchegante, né? E depois, com a pandemia paramos de fazer reuniões presenciais e passamos a fazer reuniões, enfim, online. E a principal... Online, acho que mais de 275 reuniões. Desde a pandemia, o começo da pandemia. E tivemos discussões maravilhosas. Muito interessante. A principal figura é o crítico literário Roberto Schwartz. Ele é um crítico social, né? Na verdade, ele é realmente uma figura esplêndida em todos os sentidos. Inteligentíssimo e uma memória, está com 84 anos. Como intelectual, sabe? Como analista, como perspicácia e como amigo, sabe? Enfim, realmente, e de uma elegância, né? Ele é maravilhoso. Ele é a principal figura, mas existem outros que são conhecidos.
O Bresser Pereira participa sempre. E passou a ter um protagonismo importante, né? Muito Recente. interessante o Bresser. O Luiz Felipe Alencastro também, o historiador. A Leda Paulani, a economista. A Hermínia Maricato. A Roseli Coelho. Obrigada. O Paulo Nogueira Batista participa de forma muito brilhante, mas não constante. Né? O André Singer participa. É. O André Singer participa sempre que ele pôde. Sempre brilhante também. E o Fernando Haddad, né? E o Fernando Haddad, que participava, ele participava das pizzas presenciais, todo domingo, né? Mas depois, enfim, foi para o Ministério, né? Foi para o Ministério, depois saiu o candidato, etc. Enfim, tem a agenda que é uma loucura. Claro. Mas ainda participa como ministro da Fazenda. Há 3 semanas atrás ele estava. E é muito interessante, 1000 discussões, etc. De vez em quando eu entro para envenenar a pizza, né? Com perguntas. Eu vou me candidatar a servir a mesa. Indo agora um pouquinho para essa questão do crescimento um pouco assustador da extrema-direita no Brasil, claro, mas tem muitos pesquisadores que estão olhando para isso no mundo e percebem que é um movimento orquestrado, né? E agora, inclusive, na Alemanha, tem o que eu estava ouvindo hoje a Deep, que é uma repórter que está morando na Alemanha e está pesquisando isso, que o que está preocupando muito, porque lá eles fazem uma pesquisa com adolescentes, principalmente, eles não votam, mas é uma pesquisa feita nas escolas, né? De opinião. Para saber em quem eles votariam. E o crescimento da intenção de votos dos jovens na extrema-direita é assustadora. Impressionante. Quem é a jornalista que você acompanha? O sobrenome dela é Deep, D-I-P, mudo. Se eu não me engano, eu não tenho certeza agora se o primeiro nome é Ângela. Ângela Deep. Você acompanha primeiro ela nome onde? é Ela Ângela. escreve onde? Ela escreve no ICL Notícias. Eu sei, o ICL. Eles têm um jornal pela manhã que ela costuma a coisa entrar. vai de mal a pior, né? Na Alemanha, especificamente, a candidata daquele partido Alternativa para a Alemanha, que é de extrema-direita, nazista, claramente com propensões. Ontem o jornal publicou que ela é casada com uma... Sim, ela é... imigrante? Com uma imigrante? Sim. Uma alemã... Ela é lésbica, né? Não, nem essa questão. A questão é que ela, anti-imigrante, é casada com uma mulher imigrante, não alemã. Que coisa, não? Enfim, ela é uma figura realmente desprezível, mas agora porque o Musk elogiou ela, né? E ela elogiou de volta, agradeceu efusivamente. Ele disse que vai apoiar, inclusive. Vai apoiar. E todo mundo de bom senso na Alemanha está apavorado. Será que esse cara vai interferir vai. a ponto de mudar os resultados? Vai. Ele vai tentar, pelo menos. Eu tenho a impressão, eu não gosto também de prognóstico, mas como falta 1 mês e meio, é em fevereiro agora, né? Eu tenho a impressão que a CDU leva, a Democracia Cristã leva, não a extrema-direita, né? Mas é assustador. É assustador. Né? No caso na Alemanha, em outros países... Mas a grande questão para o Brasil é o Trump, sem dúvida, né? Porque eu acho que a gente pode ter certeza que a vitória dele, a presidência dele nos Estados Unidos, vai causar efeitos perniciosos aqui no Brasil. E rápidos. Aqui no Brasil. Para começar, esses irmãos Bolsonaro, a família Bolsonaro, vão se sentir mais autorizadas, eles vão se sentir mais autorizados a falar bobagem, levantar calúnias, assim por diante, né? Enfim, e faturar em cima disso, como eles gostam, né? Olha como eu tenho prestígio. Aliás, parênteses, eu achei a atitude do Alexandre de Moraes de pedir o convite formal, né? Eu achei ótimo, ótimo. Eu, se pudesse, daria um conselho para ele, dizendo o seguinte: se vier o tal convite, que eu acho que não vai vir, não aceito. Fala, não aceito, está faltando um carimbo aqui. Não aceita. Porque agora você sabe que virá o convite, né? Porque eles não tinham, Mas você tem certeza que virá? Ah, eu não tenho. Virá. Eu não tenho. Não dá tempo, é a semana que vem. Bom, mas que o Xandão, mesmo vindo, não vai liberar, não vai liberar. Porque se ele vai, é igual aquele Alan, né? Se ele vai, ele não volta. Não, acho que não é a mesma coisa, Zé. Ele não volta. Não é a mesma coisa. Se deixar aí, ele não volta. Você acha que se ele vai, ele volta? Eu acho. Eu acho que não volta. Não, eu acho que não é a mesma coisa. Ele vai e volta, sim. Ele tem 1/3 das intenções de voto
No Brasil, ó, Sim, mas ele não é elegível. não importa. E ele pode, segundo os elementos que tem, ele pode ser preso. Eu sei. A chance dele ser preso também, eu não tenho 100% de certeza. Isso é uma outra especulação, né? Mas eu achei que a atitude do Xandão, como se diz, foi ótima. De qualquer maneira, o Trump da presidência da República vai causar muita dor de cabeça para o governo brasileiro, para o Brasil. É uma coisa horrível. E para a democracia no mundo, porque ele, francamente, ele é o inimigo da democracia. Essas observações dele propondo o Canadá se integrar como um Estado americano, quer comprar a Groenlândia, quer que o Canal do Panamá... Enfim, é uma coisa horrível. Você sabe que antes da... Agora ficou quente essa coisa, essa sua observação sobre o Trump. Mas quando a Regina falou da Angela Dipp e do ICL, eu queria que você pudesse fazer considerações sobre o Gessé de Souza, a obra do Gessé, as interpretações, e depois um outro analista que já morreu, polêmico. O Gessé não é polêmico, aliás, é meu amigo, eu admiro ele. Mas que você falasse sobre o Olavo de Carvalho. Olha, do Olavo de Carvalho eu não posso falar nada. Eu nunca li uma linha dele. Tá bom. Nada. Eu desprezo ele, eu não li, não gostei. E não vai ler. E não vou ler. Tá bom. Não vou ler. Tá, eu acho que é perder tempo, realmente. Gessé. O Gessé tem alguns livros interessantes. O livro dele, A Tolice dos Intelectuais Brasileiros, né? Qualquer coisa assim. Que ele pega alguns... Você gosta da Ralé, né? Eu gosto da Ralé. Eu acho que ele acertou em algumas coisas. A Ralé que ele fala dos batalhadores. A Ralé brasileira, né? O que ele fala dos batalhadores, divide entre, enfim, faz uma hierarquia das classes sociais, caracterizando, foi muito criativo. Ele começou a ser polêmico com esse livro das tolices. Então ele pega autores com os quais a gente pode concordar na análise dele, como, por exemplo, o Bolívar Lamonier, né? Ele pega pesado com o Bolívar, e eu concordo, porque o Bolívar realmente é muito fraco, eu acho que ele erra quando ele fala do Florestan e do Sérgio Buarque. Então, eu não diria que ele erra, eu também não sou especialista em Sérgio Buarque, eu sempre me cobrei, eu deveria ter lido mais Sérgio Buarque na graduação, né? Mas eu tenho amigos que são especialistas, escreveram sobre Sérgio Buarque, que admiram, gostam, né? E a análise dele, a maneira como ele usa o Sérgio Buarque e o Florestan, né? Para inverter a maneira de enxergar esses intelectuais, e o Chico de Oliveira também, sabe? Eu acho um erro para economizar. Né? Eu acho também o seguinte, eu concordo com você, ele é um grande analista, eu respeito demais o Gessé de Souza, mas ele dizer que a visão do Sérgio Buarque influencia a elite brasileira, a elite brasileira, primeiro que não lê. Nem sabe quem é. E dizer que a visão do Sérgio Buarque está influenciando a elite brasileira, eu acho que é um erro aí na minha... E o Eduardo Moreira, como é que, já que estamos em ICL e pega uma joint venture junto com a tua faculdade? Eu acompanho muito pouco. É uma figura interessante, né? Eu acho ele muito incisivo demais. Muita energia, né? Mas é inteligente. Sim. E é um progressista, do campo progressista. É um cara legal. Do campo progressista. O Gessé teve uma vez lá na Sociologia e Política, participando, aliás, uma reunião da Cátedra Celso Furtado. E eu mesmo perguntei a opinião dele, o Marx. Ele não é marxista, ele disse, não sou marxista, e ele usa os argumentos que o Mangabeira Unger usa, que o Marx é excessivamente economicista, determinista, economicista. Os grandes influências da vida dele é aquele filósofo americano Charles Taylor, né? Sim. E ele citou mais algum, que agora eu não lembro. Acho que o Weber.
Sim, o Acho que Weber o Weber. também. É. Ah, realmente, viu? Deu vontade. Aliás, eu falei para ele. Eu falei, professor, realmente, você está perdendo o seu tempo. Mas a formação dele é interessante, Não, né? não, sem E dúvida. ele é de origem humilde, né? E Eu fez imagino um que sim. percurso, de origem humilde, e fez um percurso. Eu respeito muito o G7. Não, eu também. Agora, convenhamos que tirar o Marx do seu rol de influenciadores, porque ele é excessivamente economicista, eu acho um erro. O Marx não é economicista. Não acho nem um pouco. Li tudo que eu pude do Marx, li o Capital, né? E as obras políticas dele. Não acho que ele seja economicista. Tem uma passagem do Marx, se me permite uma nota de rodapé, que, fazendo uma digressão a respeito de alguma coisa, Marx, escreve o seguinte, no Capital, ele escreve o seguinte, e com os ingleses nós podemos aprender uma das atitudes mais elementares e mais elogiáveis, eu não lembro os adjetivos, que se pode ter, que é respeitar a memória de um homem. E aí ele desenvolve o argumento dele. Isso não é argumento de um economicista. Isso é um argumento de alguém que tem olhos muito atentos para a sociedade. E que sabe que a economia é economia política. Outra observação, a mais contundente do que essa sua bem lembrada, é que ele faz o seguinte, o burguês chora mais a herança perdida do que o filho morto. É cruel, né? Não, aí ele é demais, né? É demais, mas ele mata a pau, né? As obras dele, o 18 Brumário, a filosofia política dele, aí é maravilhoso. Mas essa está dentro do Capital, né? Então, olha, ele só é economicista para os... É um monstro. Para os distraídos. Mas nós dois já superamos de longe o Marx, né? Nós. No quesito idade. Eu vou fazer 70 agora em março, né? Ótimo, ótimo. Fala, querida. Não, a gente acho que passou aqui. Edu, temos 7 minutos, é isso? Temos 15 minutos. Puxa, que maravilha! Acho que faltou a gente perguntar um Deixa pouquinho. eu dizer, estou adorando. Obrigada. A outra vez também, adorei. Obrigada. E estou adorando, estou adorando. Estou me sentindo como se eu estivesse na nossa pizza marxista, te ouvindo. Fala. Queria perguntar um pouquinho sobre o governador, Tarcísio de Freitas. Nossa. E essa quase carta branca que ele deu para o secretário de Segurança, né? Horrível, né? E encadeia, né, por ordem de comando, para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Isso que nós estamos vivendo... É uma matança, né? É. Uma matança. O Brasil... Mas o paulista aprova, né? Adora, tanto que ele foi eleito. Pois é. No interior de São Paulo, né? O Haddad ganhou aqui, o Lula ganhou aqui. Sim. Né? O Brasil há tempos vem passando por essa tragédia que é a matança da periferia pobre negra, da juventude pobre e negra da periferia. É uma matança, né? Em todas as cidades, né? Em Salvador, em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro, é uma matança. Estamos matando uma parte do futuro, né? E ele, Tarcísio, o que ele representa, os aliados dele, o bolsonarismo, etc., vestem essa camisa com muito empenho, muita convicção. Então, é um filme de horror que nós estamos vivendo. E não diminui em nada a violência, não diminui em nada. Então, dizer que o brasileiro é o povo cordial, não é bem assim, né? Nunca foi, né? Não, né? Nunca foi. Eu não sou especialista, mas quando o Sérgio Buarque diz cordial, ele está dizendo de cordial no sentido de tomar decisões movidas, ditadas pelo coração, não é isso? Isso, né? Isso. Não cordial no sentido de ser afável, né? De qualquer maneira, nós temos sim uma reputação internacional de sermos muito receptivos, né, agradáveis, né, com os visitantes, mas a violência perpassa a sociedade brasileira desde sempre, desde sempre. O livro do Lira sobre o Getúlio são 3 livros. Eu li o 3 primeiro, volumes, eu li o primeiro e a metade. Muito bom, hein? Muito bom, a Muito metade bom. do segundo. O grupo do Getúlio matou um monte de gente para se firmar. Aquele estancieiro para se transformar
numa figura, não é? Pesquisa de historiador. Sim. Matou um monte de gente. Ele e o irmão dele, né, que eram parceiros. Então, sempre foi assim, a escravidão é isso. Você sabe que o Fernando Haddad, do período do Getúlio, era uma grande figura, aliás, né? Morreu muito cedo. Era o Oswaldo Aranha, né? Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha era uma grande... E era um homem muito culto, né? E grandioso, né? Depois eu vou contar uma piada sobre o Oswaldo Aranha, Tá. mas não pode contar aqui porque tem palavrão. Não, mas pode contar. Aqui pode. Me contaram que era assim, o Oswaldo Aranha frequentava uma boate que era ali nas mediações da São Francisco. Enfim, me contaram há décadas atrás. Mas é piada ou é verídico? Não sei porque pode ser um acontecimento que virou piada. E ele estava cada vez mais apaixonado por uma moça do cabaré que dançava, né? E bebendo muito, muito deprimido. Então, Fumava muito. Então, num determinado momento, alguém viu, acho que lá na boate, a figura dele muito deprimida e perguntou quem é. É que eu esqueci quem deu a resposta brilhante, que é o seguinte: ele é um homem que se desgraça por uma mulher que se disputa. Então maravilhosa a frase. Era um duplo sentido, né? Duplo trocadilho, né? Impressionante. Mas não sei se é verdade, de qualquer maneira. Bom, uma mulher que encantou e que não digo que levou ele a se desgraçar, não foi por essa razão que ele se matou, mas que ele ficou de quatro, o Getúlio, a Aimee de Heren, né? Que foi a primeira mulher do fundador da minha escola, né? O Luiz Simões Lopes. Eu já ouvi falar isso também. Ela era linda, né? E acaba de sair, fica aqui uma dica para os internautas, uma biografia da Aimee de Heren. Era linda. E o Lira muito rica, coloca, né, isso na biografia? Não, sim. Coloca? Opa! Ele diz, a amada, na biografia do Lira, o Getúlio refere-se a ela, a amada. Bom, eu não lembro. Não, acho que eu lembro, mas nunca liguei o nome. A Aimee de Heren. Mas a coisa da violência, Regina, é uma parte integrante da sociedade brasileira escravista, né? Escravista, dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão. Enfim, é uma faca enfiada. Como é violento os Estados Unidos, né? Exatamente. E até hoje, né? E as nossas elites, eu acho, até hoje, e as manifestações de racismo, e o racismo estrutural. Aliás, eu li... Aquele episódio do policial norte-americano com o joelho no pescoço do... Aquilo é um negócio que... E aqui também. Esses dias o policial matou um menino, a pancada, e eles puseram no áudio, eu vi na televisão, o menino pedindo misericórdia. Não me mate, por favor, não sei o quê. Afinal, bateu até matar, né? Faz parte, isso é uma coisa terrível isso. Faz parte da sociedade brasileira, sempre violenta, né? Agora, o São Paulo viveu, acho que foram 18 até mais anos sob a gestão do PSDB, né? Muitos anos. E aí o PSDB ele foi diminuindo, né? E aí esse vácuo acabou sendo ocupado agora pela direita. Agora, né? Muito bem lembrado por você, Regina. Eu queria te ouvir, Roseli, essa figura impressionante, que é impressionante no aspecto que é o Gilberto Kassab, né? É impressionante, né? Ele é um cara muito atilado, muito atento, deve ser muito inteligente, né? E ele tem uma característica muito rara. Ele não quer o poder para ele próprio. Só. Eminência parda, né? Ele prefere ficar influenciando, né? Impressionante, né? Nos bastidores. Eu não sei se porque ele tem mesmo um perfil mais... Eu não sei se perfil baixo, não é uma boa definição essa. É uma figura que não é marcante, talvez, né? Não é muito incisivo, afirmativo.
E ele, então, arranjou um modo de atuar, tendo influência, muita influência. Agora, é um cara que já ganhou a eleição para prefeito em São Paulo, né? Ele Há que se ganhou, lembrar. ele ganhou da Marta, né? Ele ganhou da Há que Marta. se lembrar disso, hein? Ele ganhou da Marta e a Marta fez uma péssima campanha. Né? E teve a taxa do lixo, né? Aquela obra daquele passagem por baixo ali da 9 de julho com a Cidade Jardim. Exatamente. Não, e a Marta foi um pouco deselegante com ele, um pouco, não, bastante. Foi. Dizer o seguinte, esse de onde veio? Tem filhos? Fazendo alusão a... Ela foi muito desagradável, foi uma bobagem, foi burrice, né? Esse negócio da taxa de lixo era algo para fazer no primeiro ano da reeleição. Sim. Né? Mal comparando, como é o Uber na gestão Haddad. Eu, se pudesse, teria sugerido isso. Ganha a reeleição e fala de Uber no primeiro ano depois da eleição, né? Mas, enfim, a violência é isso. E o governador Tarcísio abraçou isso, ele está feliz com isso. Ele incentiva isso, está mantendo o tal Derrite, que dizem que é uma figura lamentável, e começou lá na Baixada, né? Matança, a polícia dele matou 20, 30 pessoas. Mas é uma observação, queria ouvir vocês duas. A turma fala, não, é um fortíssimo candidato, o Tarcísio, fortíssimo candidato ao 2026. Ele é. Ele é, mas ele não tem... Não, todo governador de São Paulo é um forte candidato à presidência. Não necessariamente. Mas ele não tem o traquejo político, e ele se elegeu aqui em São Paulo por causa do apoio do Bolsonaro. É isso, mas o apoio do Bolsonaro continuará. Não, sim, mas ele não... Eu acho que tem outros nomes mais fortes do que ele. Na direita, eu acho. Hoje tem o Caiado. O Caiado passando a bola para o cantor. A Gustavo manchete Lima. é assim, eu quero eleger... Como chama? Gustavo Lima. Eu quero eleger o fulano aí. Mas tem um nome que a turma não tem acompanhado e pode surpreender. Eu sei que é um nome polêmico, mas a turma não tem acompanhado e eu tenho chamado a atenção. A Regina já está até cansada de ouvir isso. O Eduardo também. O Aldo Rebelo. O Lula gosta dele, a Dilma gosta dele, o Temer gosta dele, o Kassab gosta dele, o Tarcísio gosta... Você está me entendendo? Não, eu já ouvi você falando isso. Até onde eu posso avaliar, porque a gente está fazendo projeções de projeções, né? Sim. Comprando um terreno na Lua. Eu não vejo chance. Não vejo. Zero chance. Zero. Nem do lado do PT, nem do lado da direita, de uma direita civilizada, né? Zero chance. O Tarcísio, sim. Ele não é nenhuma maravilha, como figura, como retórica, como simpatia, mas ele foi bem na eleição, tem o apoio do Bolsonaro, tem o apoio da direita, e por enquanto ele é o candidato mais forte da direita, além do Bolsonaro. Mas se você pensar, Tarcísio, vamos falar 2026 já, nem 30, tá? Tarcísio na cabeça e de vice quem? Não sei. Não sei. Contra uma chapa, Dória na cabeça e Aldo Rebelo de vice? Eles não chegam no segundo turno. Com o Lula disputando? Não. Sem Lula, eu tô falando sem Lula. O Lula apoiando essa chapa? Não, Aí você tem que combinar com os russos, como diria o Garrincha. Sim, tem que combinar com os russos. Como sempre. Você vai convencer o PT a apoiar o Aldo? Não, o PT não vai apoiar. A direita? Não, alguma composição do PT... Eu entendi. Alguma composição do PT com a direita, com o centro-direita, vai precisar fazer como fez com o Alckmin. A não ser que 2026 é o Lula. É o Lula, esquece. Então, é o Lula. Joga para 30. Nesse esquema que você está imaginando, Dória com Aldo Rebelo, não sei o quê, eu duvido que o bolsonarismo apoiaria ele. De qualquer maneira, do outro lado, você tem o Lula. O Lula abrindo mão da candidatura, ele abriria, hipoteticamente, para o Haddad.
Sem dúvida. né? E diferente da outra eleição à presidência, ele estaria disponível para fazer campanha Sim, ao lado. sim, do- é verdade, né? é verdade. Bem Que isso lembrado. também, mesmo ele não sendo o primeiro nome, Sim, faz muita ele não- diferença. é Zé, verdade. Zé Márcio, você não é bom de previsão. Uma vez você apostou no Ciro Gomes. E eu dizia para você, não vai emplacar nada. Não, não é que eu apostei na vitória. Eu apostei que ele ia dar trabalho. Ele deu. Não, não. Lá atrás teve um momento que ele tinha intenção de voto, você lembra? Não, o que houve é o seguinte. Aliás, graças a Deus, aquele jornalista, nosso amigo até, que é da Globo, Mário Sérgio Conte. O que houve foi o seguinte. Eu frequentava o escritório do Delfim. E aí eu fazendo... Pô, Delfim, precisava ver um jeito do Fernando Haddad se acertar com o Ciro. Um na cabeça, outro de vice, enfim. Porque senão nós vamos perder. Aí o Rego, ele me chamava, Rego, você tem razão. Vamos chamar os meninos aqui. Você se encarrega disso? E aí eu chamei o Haddad e chamei o Ciro. E para testemunhar, para ficar nos anais, lembra do Chico Anísio? É mentira, Terta. Para ter a Terta, eu liguei para o Mário Sérgio. Com o Mário Sérgio, nós vamos fazer uma reunião aqui, Delfim, eu, chamei o Bresser também. E nós vamos tentar acertar os dois, porque senão nós vamos perder. Mas eu posso ir? Eu falei, a laje é minha, não é minha, mas a feijoada é minha. Então eu chamo o que eu quero. E o Mário Sérgio Conte foi, tá? Se puxar aí na internet, vocês vão dizer Mário Sérgio Conte, Rego, Delfim, Haddad. E aí tentamos fazer uma composição, para não perder. A gente estava achando Delfim, eu, o Bresser, e não deu certo. Porque se tivesse os dois somados, em 2018 eu estou falando, Eu sei, não teríamos perdido. mas o Ciro Gomes Naquela altura do Championship, sim. é meio irracional. É, mas ele não quis também. Ele não quis bom, o Haddad precisaria, coitado. É o que eu estou dizendo para ao PT, você. o apoio... O Ciro Gomes tem um lado meio irracional. Ele podia ser o vice do Lula, de bandeja. do Haddad. Não, do Lula. O Lula. Não, lá atrás. É. Mas em 2018, se ele fosse o vice do Haddad, Então, ganharia. mas ele não é vice do Haddad porque o Lula estava preso e o PT ofereceu. Ninguém estava falando em Fernando Haddad. O Haddad estava lá no canto. Ofereceu para o Ciro ser vice do Lula, que seria, hipoteticamente, Sim, sim, sim. candidato, se conseguisse, acontecesse um milagre. Sim, sim, Ele sim. não aceitou. Nós embarcamos nesse episódio. Ele não aceitou. Ele não aceitou. Qualquer um viria. Não, mas ele não aceitou porque ele falou, o Lula está preso, eu vou ser vice dele. Então, Mas depois, quando era o Haddad, ele deveria ter sido o vice, o Ciro, entendeu? Não. Quando estava na cara que o Lula não ia ser candidato, porque estava preso, o vice dele seria o candidato. Qualquer criança de 5 anos veria isso. E ele não topou. É verdade, bem Então, lembrado. realmente foi... Mas teríamos ganho, né? Perdemos. 2018. Não sei. Ah, ganharia. Não sei. Ali teve a história da facada também, né? E ele É. ganhou uma projeção Pois que ele é. não É tinha. verdade, é Não, a verdade. facada foi o maior cabo eleitoral 3. que ele podia ter na vida, né? É verdade. E ele foi subindo, né? Foi subindo. A facada Porque foi. ele não era muito conhecido, tirando Não era. quem sabia do É, Congresso ninguém e tal. E por milímetros, né? A facada não mataria É que ele. nem o tiro do Trump. Da né? orelha do Trump. É uma coisa impressionante, né? Bolsonaro passou a estar na TV aberta 24 horas por dia durante a campanha. Né? Sim, foi uma coisa impressionante. Aqui. E o Trump, aquela viradinha, Impressionante. virou. Agora, já que né, a viradinha salvou a vida do Trump e ele vai assumir agora dia 20, né? Eu queria te perguntar sobre... Você viu ano passado que a Embaixada Americana anunciou que vai construir uma nova embaixada em Brasília com 9 andares subterrâneos. Diz que vai ser um show, né? É um show, mas é estranho, né? Não, um show e com muita fortaleza também. É. Vão gastar milhões de dólares, né? Sim, mas por que 9 andares subterrâneos, né? E bunker. E provavelmente com subterrâneo também. Não, são 9 9 para pra baixo. baixo. Ah, para baixo? Para cima tem algum? Não, normal. Para cima, normal. Eles gostam de fazer isso, né?
Pois é. Eles gostam de fazer isso, realmente. Para baixo todo santo ajuda. Para cima toda coisa muda, né? Realmente. Que triste esse momento. Hoje eu li que aquela mulher riquíssima da área de entretenimento, a Oprah Winfrey, vai sair dos Estados Unidos. Ela vai embora, né? Que foi amiga, sabe de quem? Sabe o brasileiro que ela admirava? Não? Sabe? Você não... Não. Do João de Deus. Ah, ela veio algumas vezes, eu Ela sei. era fã do João de Deus. Mas muita gente, né? Muita gente. A ponto de vir aqui, lembra disso? Não lembro, eu não sabia. Enfim, ela é muito rica. Muito trilhardária. Mas tem... ela vai sair dos Estados Unidos porque ela está extremamente envolvida com aquele cara que está preso, fugiu o nome dele. Então, contaram essa história para mim. Extremamente contaram essa história. envolvida. Mas isso será que não é uma fofoca feita pelo trumpismo? Não. Tem um menino que teve aqui, o Daniel Lopes, é um profundo analista de Estados Unidos. A turma fala, não, mas ele é pastor, não, é um profundo... Ele esteve aqui. E ele tem vídeos na internet, ele analisando com elementos muito concretos. Zé, eu me reservo o direito de duvidar, não, mas colocar um ponto de interrogação. Eu me reservo. Mas por que ela vai sair dos Estados Unidos? Porque ela odeia o Trump e não quer ficar no lugar que é Trump. Por razão do Trump? Olha, eu já Ela teria saído antes. Sabe quem primeiro me contou essa fofoca? Enfim, uma moça que trabalha no salão, que é muito evangélica, mas muito evangélica, irritantemente evangélica, que veio que me contar essa história. Você viu aquele cara Didier, não sei o quê, eu quase não, sei lá. E aí caí na Oprah. Eu duvido que ela participou de orgias. Não digo disso. Ela está envolvida empresarialmente, porque o cara era um grande empresário também, o Coelho. Não, tudo bem. E tem o outro, né? O mais velhão, né? Não, que ela participava de... Isso aí não... Não, enfim. Ela é envolvida. Se ela fez algumas falcatruas, eu não acho impossível. Né? Não acho impossível, claro. Dá uma puxada depois. Mas isso que eu tenho dúvida. Não, mas dá uma puxada, que você vai ver diversos autores da imprensa norte-americana e brasileira. Zé Márcio, eu tenho 73% de certeza que tudo que está na internet contra ela é obra do trumpismo. Nós mesmos aqui falamos que eles sabem, a direita sabe usar a internet muito mais. Eles começaram a construir contra ela. Mas isso que o menino analisa, que é interessante, que o trumpismo usou episódios nefastos, tanto do ponto de vista de comportamento sexual ou de maracutaia, e gravou e teve elementos para depois chantagear. Você está entendendo? Então você tem razão. Então está batendo a tua análise com a minha. Usa, grava e para depois chantagear esse é o ponto dele. Pode ser. Aí... A minha percepção é o seguinte: falcatruas no ramo dos negócios eu acho possível, não sei se é provável. As outras coisas eu acho extremamente Agora, a turma vai para cima porque ela é uma mulher extremamente inteligente, riquíssima e negra. Então, e democrata militante. Então a turma vai para cima. Você viu ela na campanha da Câmara? Não, ela estava espetacular na campanha. campanha. Ela é de uma inteligência, de uma eficácia. Então, eu acho que o grupo do Trump identificaram os pontos principais que o Trump teria anos depois e vem mexendo nisso muito antes. É como o Bolsonaro. Antes de ser candidato a presidente, o Bolsonaro casou-se. Ele vivia com a moça e não era casado. Fez questão de casar-se, porque estava nos planos dele ser candidato a presidente. Batizou-se no Rio Jordão. Não foi? Alguém que tem esse planejamento anos antes, começa a mexer nisso. Sabiam que o Trump seria o candidato agora em 2024, né? E identificaram os grandes apoiadores de prestígio dos democratas e foram atrás.
Agora, Roseli, você que já trabalhou no FBI, o Trump precisa quadruplicar a segurança. Porque os Estados Unidos não é mole, não. Bom, tá aí o tiro na orelha dele. Ele precisa quadruplicar, porque tem milhares de possíveis assassinos, milhares. Tanto o lobo E solitário, o lobo solitário como organizados também. e o nosso querido Lula também. Também. Estamos Tem que encerrando? encerrar. Estamos encerrando? Vamos assassinar aqui o programa, então. Estou brincando. Obrigado. Espetacular. Eu sabia que ia ser bom, mas você conseguiu me surpreender. Obrigada, Zé Márcio. É uma conversa muito agradável. E você precisa prometer voltar. Agradeço você, agradeço a Regina, agradeço o Eduardo, né? E a atenção de todo mundo. Um show. Muito obrigada. E votos positivos para o Brasil este ano e daqui para frente. Sim. Vai lá, Regina, termina. Então, nós agradecemos a sua audiência e não se esqueça de seguir o nosso canal, assistir os nossos vídeos de cortes e também se tornar membro para ter acesso aos conteúdos exclusivos. Muito obrigada.